Olá, o meu nome é Martim Rou, eu sou o responsável pelo SE Ranking no Brasil e neste vídeo vou fazer uma introdução à plataforma, como navegar, algumas das funcionalidades para que possa ter um processo de onboarding na plataforma mais simples, para que possa ficar a conhecer as vantagens que vai encontrar no SE Ranking e que assim tenha uma experiência do usuário melhor. Uh, Para o exemplo deste vídeo, eu vou pegar na Gestão Clique, que é um dos clientes com o qual trabalhamos, e portanto vou ver as principais funcionalidades que há no SE Ranking. Portanto, assumindo que nós já fizemos a parte de adicionar um projeto, que pode ser encontrado aqui e que é feito a partir do momento em que o usuário chega à nossa plataforma, portanto vou saltar esta parte, assumindo que você já conseguiu fazer a criação do projeto. Se não conseguir fazer a criação do projeto, pode sempre entrar em contacto connosco. Portanto, nós temos aqui a posição média das palavras-chave que nós estamos a monitorizar e neste caso nós podemos colocar semanal, mês, 3 meses e 6 meses. Estes são os rankings da gestão Clique. E portanto, nós conseguimos ver aqui que a posição média da gestão Clique para as palavras-chave que nós estamos a monitorizar é 17. Podemos fazer também uma previsão de tráfego de acordo com os rankings das palavras-chave que nós estamos a monitorizar. Portanto, nós temos aqui a estimativa de visitas, neste caso 45 mil, sensivelmente, também com a possibilidade de alterar os prazos ali. A visibilidade de pesquisa, o que é a visibilidade de pesquisa? É, para as palavras-chave que nós estamos a monitorizar, a percentagem de pessoas que vai entrar em contato com o nosso website, que vai visitar o nosso website. Ou seja, de todas as palavras-chave que nós podemos ver aqui, das 500 palavras-chave que nós estamos a monitorizar, a estimativa é que 17% das pessoas que pesquisem por estas palavras-chave vão interagir com o website da gestão Clique. Podemos ver também a percentagem de palavras-chave que estão no top 10, neste caso 67% das palavras-chave que nós estamos a monitorizar estão no top 10. Nós podemos organizar por todos, por sites, se nós tivermos um grupo de sites, por exemplo, ou por grupos, se nós formos uma agência de marketing que lidamos, por exemplo, com e-commerce, que lidamos, por exemplo, com websites com geração de leads e nós podemos organizar por grupos, ok? Portanto, este é o painel inicial. Depois nós aqui temos os websites que nós estamos a monitorizar, neste caso 3, a quantidade de palavras-chave que estão no top 5, no top 10 e no top 30, ok? Se pusermos o rato por cima do i, vai-nos aparecer uma explicação. Quantas palavras-chave nós estamos a controlar, a monitorizar, qual a posição média das palavras-chave, quantas estão indexadas e a auditoria do website, assim como a última data de verificação. Então, nós vamos fazer duas coisas. Pegando no exemplo do Gestão Clique, nós estamos a monitorizar para o Google Brasil. Quando nós estamos a criar um projeto, nós podemos identificar outros motores de pesquisa para os quais ranquear. E o que nós podemos fazer, se nós clicarmos nestes 3 botões aqui, nós podemos ser redirecionados para o menu que nós temos aqui do lado esquerdo. Os posicionamentos, se houver uma integração com o Analytics, os resultados, a concorrência, o plano de marketing, a auditoria ao website, acompanhamento de backlinks e a gestão das redes sociais. E portanto, se nós quisermos clicar neste quadradinho azul, nós vamos aos posicionamentos das palavras-chave. Portanto, fechar isto e fechar isto enquanto isto carrega. Ok, e portanto nós estamos no posicionamento das palavras-chave da gestão Clique. Vamos novamente colocar para 3 meses para que nós consigamos ver as alterações nos últimos 3 meses. Portanto, posição média, a previsão de tráfego, a visibilidade de pesquisa, as funcionalidades SERP, ou seja, quantas vezes é que nós aparecemos
nos primeiros resultados SERP e a percentagem de palavras-chave que nós temos no top 10. E nós podemos começar a chegar aqui e organizar as palavras-chave. Por exemplo, se nós quisermos ver gerenciador financeiro, nós estamos na posição 31. Ora, podemos ver mais algumas palavras-chave e, por exemplo, nós queremos perceber a palavra orçamentos. Tem 40.500 pesquisas mensais no Google Brasil. A previsão de tráfego de acordo com o SERanking, que tem a ver com as pesquisas mensais e o nosso ranking, é que esta palavra-chave traz ao nosso website 4.620 pessoas. E nós temos aqui então 3 opções. Temos concorrência SERP, já vamos ver estes 3 pontinhos e temos o link. Ao clicar nesta chave, nós vamos ser redirecionados para o link, o URL que está a ranquear para a palavra-chave orçamentos. E, portanto, nós clicamos ali e vamos ser redirecionados para programa para orçamentos. Se nós clicarmos nestes 3 pontinhos, nós vamos começar a ver o URL alvo, que pode ser alterado. Portanto, se nós fizermos um artigo onde, por exemplo, fazemos um artigo dedicado ao planejamento estratégico, nós depois podemos chegar aqui e colocar o nosso URL alvo para que o SERanking saiba que é a nossa página que nós queremos monitorizar para a palavra-chave planejamento estratégico. Falando novamente daqui, nós podemos adicionar um comentário, por exemplo, se nós estivermos a rever a estratégia de conteúdo do website, podemos dizer se esta página já teve o conteúdo atualizado ou ainda não, e podemos ainda adicionar a etiqueta que nos vai permitir saber que categoria ou que fase do funil é que é esta palavra. Porque, por exemplo, ERP é um público mais próximo do eventual cliente da gestão clique que vai pesquisar, relativamente, por exemplo, a lojas de brinquedos, que pode ser alguém que está interessado em comprar brinquedos, por exemplo. E, portanto, pegando aqui em orçamentos, a última link que nós temos, a última possibilidade que nós temos de clicar aqui é concorrência SERP. O que é que isto vai fazer? Ele vai abrir uma nova janela e vai nos mostrar quais são os resultados orgânicos para o termo de pesquisa orçamentos. Como nós vemos, nós temos aqui que a gestão clique é o terceiro resultado, atrás da Wikipédia e atrás do Office. E o que é que isto nos permite? Permite-nos saber a classificação e, sobretudo, se houver alguma palavra-chave que nós queremos melhorar, ver o que é que os concorrentes estão a fazer para que nós consigamos produzir conteúdo semelhante, de preferência melhor, e assim ir subindo nos resultados. Então vamos a outro exemplo. Vamos supor que a gestão clique decide que quer ter resultados melhores, por exemplo, na palavra-chave planejamento estratégico. Então, o que a gestão clique vai fazer vai chegar aqui, neste momento está em posição 51, mas a gestão clique não gosta deste resultado. Então, nós vamos fazer duas coisas. Vamos abrir uma janela com o URL que está a ranquear para planejamento estratégico e vamos ver quais são os melhores resultados para planejamento estratégico. Isto é o que neste momento tem a gestão clique e estes são os resultados. E então vamos supor que nós queremos melhorar o nosso resultado orgânico. O que nós podemos fazer é chegar aqui, abrir algumas ligações para a web e, assim sendo, nós vamos conseguir perceber o conteúdo que a gestão clique está a produzir
o que é que os melhores resultados de pesquisa estão a produzir, se é um conteúdo, por exemplo, mais rico, se é mais organizado, se fala de alguma temática que a gestão clique não está a falar e vai nos permitir organizar o conteúdo e melhorar também os nossos desempenhos orgânicos e assim trazer mais visitas e eventualmente trazer mais clientes. Portanto, isto é a forma que nós podemos utilizar. Isto são os posicionamentos. Nós depois podemos organizar por grupos ou por URL. Mais uma vez, nós podemos perceber aqui os desempenhos. Por exemplo, nós sabemos que 67% das palavras-chave estão no top 10. São, portanto, 334 palavras-chave que estão na posição 10 ou melhor. E nós podemos ver, por exemplo, organizando aqui por previsão de tráfego, quais são as palavras-chave que nos trazem mais tráfego e quais são as palavras-chave que nos trazem menos tráfego do que nós temos no top 10. Então, nós podemos ter, por exemplo, o interesse em organizar por volume de pesquisas e, assim, perceber quais são as palavras-chave que, se nós, por exemplo, conseguirmos subir uma ou duas posições para a palavra-chave ERP, nós vamos aumentar bastante o nosso tráfego e, com isso, os nossos resultados. Temos também os posicionamentos gerais e os dados históricos. Nós aqui não temos conectado o Google Analytics, porque isto está do lado apenas dos clientes e, portanto, só os clientes é que têm acesso ao seu Google Analytics e à sua plataforma. Mas, do lado esquerdo estão as métricas internas da empresa, do projeto, e em cima estão as métricas externas. Ou seja, tudo o que depende do projeto está do lado esquerdo, tudo o que pode ser utilizado a comparar com a concorrência está do lado de cima. Nós podemos também olhar a concorrência e, por exemplo, nós definimos que a Conta Azul e o e-gestor são nossos concorrentes. Nós podemos ver a posição média a 3 meses das palavras-chave que nós estamos a monitorizar. Podemos fazer uma previsão de tráfego para as palavras-chave que nós estamos a monitorizar nos últimos 3 meses, a visibilidade de pesquisa, a quantidade de palavras no top 10 e a percentagem de palavras no top 10. O que nós podemos fazer também, por exemplo, assumindo que a VHSIS é um concorrente. Então nós podemos chegar aqui, abrir uma nova janela e ver quais são os rankings da VHSIS, porque pode haver palavras-chave que o concorrente está a trabalhar, que a gestão clique não está a trabalhar e que, como tal, nós podemos modular a nossa estratégia. Portanto, nós podemos chegar aqui, organizar por ranking e, assim sendo, perceber emissor de NFC tem uma classificação melhor do que a nossa, podemos tentar perceber porquê e o que é que pode ser feito para melhorar. Portanto, é uma boa análise de conteúdo para nós percebermos que tipo de conteúdo é que nós podemos fazer. A concorrência SERP, nós já vimos, nós vamos introduzir um termo de pesquisa e vamos ter uma lista de todos os resultados. É o indicado, sobretudo quando nós temos posições nas páginas secundárias do Google, entre a página 2 e a página, por exemplo, 10, e nós quisermos ver o que é que os resultados da primeira página estão a fazer, para nós tirarmos ideias e, assim sendo, conseguirmos subir também o nosso desempenho. E temos também a classificação da visibilidade do nosso website, que nos vai permitir ter uma visão mais geral e uma visibilidade sobre o que é que pode ser melhorado. Nós aqui estamos a monitorizar a Wikipedia, provavelmente não faz sentido. Temos aqui a gestão clique e a visibilidade de pesquisa, neste caso da Conta Azul, assim como outros concorrentes. Uma previsão de tráfego, o ranking Alexa, que coloca a posição do website de acordo com o tráfego que tem e os backlinks. Portanto, a quantidade de backlinks que tem relativamente aos domínios que falam dos backlinks. Temos também um plano de marketing. Se houver um projeto mais pequeno, isto pode ser
interessante porque é um guia passo a passo que nos vai permitir seguir as boas práticas daquilo que é o marketing de um projeto. Nós inserimos um projeto no SERanking e depois o sistema diz-nos que boas práticas é que nós temos. Google Analytics é importante instalar. Depois de estar instalado, nós podemos clicar na caixinha e dizer ao sistema que nós já cumprimos esta tarefa. Se clicarmos ali, nós vamos conseguir perceber, por exemplo, o que é o Google Search Console se nós não soubermos. E, portanto, nós aqui vamos ter um guia, passo a passo, que nos vai permitir cumprir as boas práticas daquilo que é o marketing aos olhos do Google, que é o principal motor de busca que nos vai fazer ou não ter resultados. Nós podemos também fazer uma auditoria ao website. É como se nós levarmos o website ao médico e o sistema do SERanking, neste caso o médico, vai nos dizer que erros é que há, que erros é que podem ser corrigidos e como é que nós podemos corrigir. Nós podemos enviar um relatório por e-mail. Caso nós formos, por exemplo, uma agência de marketing, nós podemos enviar para os nossos clientes o relatório ou podemos descarregar em formato PDF. Depois de nós fazermos algumas melhorias, podemos recomeçar a auditoria e o bot do SERanking vai novamente verificar o que é que está a ser bem feito e o que é que pode ser corrigido. E nós temos aqui dividido por fases. Então, por exemplo, controlo de saúde, as barras à direita. O que é que isto significa? Que é boa prática nós, no fim do URL, ter uma barra à direita que basicamente diz ao Google, ok, adicionei esta barra à direita, significa que todo o texto que eu quero ter no URL está concluído. O SERanking não está a fazer isso. O SERanking está à procura de falhas e identifica na gestão clique esta como uma das falhas na saúde do website. Por exemplo, robôs.txt. O que o bot está a dizer é que o website do SERanking não tem um robôs.txt, o que significa que não está a fazer a devida comunicação que devia com o Google. Se nós avançarmos, por exemplo, para análise da página, nós temos aqui algumas falhas. Por exemplo, 14 páginas com um URL demasiado longo. E então, se nós clicarmos naquela chave, vai-nos mostrar que há algumas páginas aqui que têm um URL demasiado longo, o que acaba por não ser ótimo. Nós aqui, por exemplo, chegamos ao blog e sabemos que é um artigo que fala sobre planejamento estratégico. Se nós tivermos um título que é demasiado longo, um URL que é demasiado longo, vai perder interesse para o leitor e vai ser prejudicado. O resto está certo e depois nós temos, por exemplo, 193 páginas com título duplicado. Isto, por exemplo, deve ser corrigido porque senão, se as pessoas pesquisarem por planejamento estratégico e houver 10 páginas na gestão clique com o mesmo título, planejamento estratégico, vai ser difícil para o Google identificar quais são as páginas que deve ranquear e quais as páginas que não deve ranquear. E, portanto, nós devemos completar as correções semi-importantes e as importantes e, assim que nós concluirmos estas correções, nós devemos pedir para recomeçar a auditoria. Temos também páginas rastreadas, que nos diz quais páginas foram vistas e se tem algum erro ou não. E, portanto, nós podemos acompanhar tudo aqui. Por exemplo, nós temos aqui uma página com título duplicado, que é gestãoclique.com.br/parceiro. Então, nós devemos, neste caso, por exemplo, fazer a correção do título, que não deve ser duplicado. Mesma coisa com a descrição duplicada. Agora, por exemplo, integrações, gestão clique. O título é demasiado pequeno. Devemos rever esta página e tentar fazer um título com uma extensão maior.
E, portanto, temos aqui a continuação de boas práticas aconselhadas pelo SERanking para o nosso website. Podemos também comparar rastreios. Se nós fizermos um rastreio a cada mês e tivermos a nossa equipe de desenvolvimento a trabalhar na otimização do website, nós podemos comparar e ver se há mais erros ou menos erros, que erros é que foram corrigidos, para nós também conseguirmos monitorizar o trabalho da nossa equipe de desenvolvimento. E temos também monitorizações da página e configurações. O que nós podemos fazer também é o acompanhamento de backlinks. Ou seja, nós aqui podemos ver, e backlinks é uma métrica importante que nos permite dizer ao Google se nós somos um domínio com autoridade ou não. Os websites com mais backlinks são os websites mais falados e, portanto, são, aos olhos do Google, websites com mais autoridade do que um website que nunca é falado por outras páginas web e que, como tal, tem menos auditoria. Nós podemos, menos autoridade, digo. E, portanto, nós podemos adicionar aqui os backlinks ou, em alternativa, que nós já vamos ver mais à frente, usar a ferramenta de verificador de backlinks. E temos também uma ferramenta de gerenciamento de redes sociais. Faz sentido, sobretudo para projetos mais pequenos, porque permite-nos ter centralizado o gerenciamento do Facebook e do Twitter junto com o SERanking. Portanto, do lado esquerdo, como disse, temos as ferramentas internas para melhoria interna do nosso projeto. Em cima, nós temos as ferramentas externas. E então vamos, por exemplo, pegando na gestão clique e como nós vimos anteriormente, nós vimos que a VHSIS é um concorrente da gestão clique. Então nós vamos chegar aqui, vamos selecionar país Brasil e nós vamos começar a escrever o nome do nosso concorrente, neste caso vhsis.com.br. Nós vamos ter um relatório do que o nosso concorrente está a fazer. Estamos a ver os resultados no Brasil, tem 53.300 palavras-chave, uma estimativa de tráfego ou de cliques mensais de 214 mil. Se fosse comprar todo o tráfego, seriam 75 mil dólares por mês e tem 3,1 mil palavras-chave pagas, 23 mil cliques por mês e um custo do tráfego pago de 17 mil dólares. Portanto, nós temos aqui também, desde março, a estimativa de tráfego orgânico e temos aqui a estimativa de tráfego pago, a quantidade de palavras-chave e o custo do tráfego. Nós podemos clicar aqui e ter um relatório detalhado das palavras-chave orgânicas. Isto vai nos permitir, por exemplo, perceber, se nós organizarmos por tráfego, quais são as palavras-chave que trazem mais tráfego para a VHSIS. Uma pesquisa pela sua palavra-chave é o que traz mais pesquisa, CND Federal e por aí fora. E, portanto, pode fazer parte do nosso interesse ver que palavra-chave é que a concorrência está a trabalhar e se faz sentido para a nossa estratégia de conteúdo trabalhar estas mesmas palavras-chave. Portanto, aqui nós temos o volume de pesquisa da palavra-chave, a posição, neste caso da VHSIS, para o termo de pesquisa CND Federal, a concorrência, quanto mais baixo, mais fácil é ranquear esta palavra-chave, quanto mais alto, mais difícil é ranquear esta palavra-chave, o custo por clique. Se nós clicarmos aqui, nós vamos ser direcionados para a palavra-chave que estamos a ranquear e vamos ser direcionados para o que o nosso concorrente está a trabalhar, como por exemplo a palavra-chave e o termo de pesquisa, como encontrar o CNAE, o tráfego, como mais uma vez tem a ver com o volume de pesquisa e a posição, a partilha de tráfego, ou seja, a percentagem das pesquisas, a percentagem do tráfego que vem desta palavra-chave e o custo do tráfego, caso
a empresa fosse comprar este tráfego. Podemos também acompanhar as alterações de ranking, os concorrentes, a comparação da concorrência, páginas e subdomínios. Retrocedendo, nós temos outras métricas importantes de ver. Por exemplo, as palavras-chave orgânicas, nós conseguimos ver a distribuição das palavras-chave. Podemos fazer uma comparação com os concorrentes, apesar de nós aqui estarmos a comparar, por exemplo, com a Sebrae e com o Jornal Contábil, que acabam por não ser concorrentes diretos, mas se nós chegarmos aqui, nós podemos ver um relatório detalhado e selecionar quais são os nossos concorrentes. Por exemplo, podemos selecionar a Conta Azul como um concorrente nosso. Na distribuição da concorrência, nós podemos ver a VHSIS está aqui, a Conta Azul tem mais palavras-chave e tem mais tráfego e, portanto, nós conseguimos ter uma ideia daquilo que é o posicionamento da VHSIS relativamente a eventuais concorrentes. Temos também as principais páginas em pesquisas orgânicas, quais são as páginas que têm mais tráfego orgânico e, assim como os subdomínios, isto é indicado para sites com maior dimensão. Nas palavras-chave pagas, é interessante nós também sabermos quais palavras-chave pagas a nossa concorrência está a utilizar, porque vai nos permitir identificar oportunidades para nós também fazermos anúncios. Então nós podemos chegar aqui e, por exemplo, emitir nota fiscal. É um dos anúncios que a VHSIS está a fazer. Nós podemos ver a posição, o volume de pesquisa, podemos ver o anúncio e assim, depois de ver o anúncio, nós conseguimos perceber se nós temos aqui alguma ideia de anúncios também para nós fazermos. Temos o custo por clique, a concorrência e o link da página de chegada, assim como outras métricas. E porquê que isto é importante? Porque nós assim conseguimos tirar ideias não só do tráfego orgânico, como do tráfego pago dos nossos concorrentes. E é, portanto, importante na estratégia de um projeto com maior dimensão para nós adaptarmos a nossa estratégia e vermos o que é que a concorrência está a fazer bem e nós adaptarmos a nossa estratégia também à nossa concorrência. E temos aqui, portanto, os anúncios com palavras-chave mais populares e aqui nós temos não só temos a possibilidade de ver o anúncio que a nossa concorrência está a fazer por mês, portanto, maio, junho, julho, agosto e, por exemplo, no mês de setembro temos este anúncio para o termo de pesquisa controlador financeiro. Isto, pesquisa de concorrência. Nós podemos também fazer uma pesquisa de palavras-chave. Portanto, nós podemos chegar aqui e alterar o país para Brasil e chegar aqui e para palavras-chave nós queremos saber, por exemplo, software de gerenciamento. E nós temos aqui, colocamos este termo de pesquisa, a dificuldade de ranquear a palavra-chave, uma dificuldade difícil, tem 140 pesquisas mensais com um CPC de 2.09. Tem algumas alternativas, palavras-chave semelhantes, o que pode ser muito interessante para nós termos ideias de conteúdo a produzir, por exemplo, um conteúdo mais específico. Temos algumas palavras-chave que são relacionadas e palavras-chave de cauda mais longa. Temos pesquisa de cauda mais longa que nos vão permitir trabalhar com termos de pesquisa com menos concorrência. Temos também os resultados orgânicos. Podemos ver um relatório completo como nós vimos antes. Caso nós, por exemplo, não sejamos dos primeiros resultados, ver o que é que os primeiros resultados apresentam a nível de conteúdo e nós tirarmos ideias a partir daí. Falando de backlinks, que é importante porque é uma das formas do Google identificar a nossa autoridade, nós podemos, por exemplo, chegar aqui e ver uma análise de backlinks que nós fizemos à VHSIS. E o que é que isto vai nos ajudar? Vai nos ajudar a ver a quantidade de backlinks, os backlinks de referência, mas, sobretudo, mais uma vez, a adaptar a nossa estratégia
e perceber se há algum backlink que nós podemos tentar conseguir, falar com empresas a perceber se têm interesse em ter backlinks nossos, que condições, porque quanto mais backlinks com websites de autoridade nós tivermos, mais o Google vai perceber que nós somos um website confiável e com autoridade e melhores vão ser os nossos resultados. E, portanto, nós temos aqui os backlinks de referência, os novos e os perdidos, e, portanto, a oscilação, e assim como o texto âncora. Temos também o ccTLD, portanto, que é, neste caso, aqui é .com, aqui é .com.br, de websites que estão a falar dos nossos backlinks. E então, se nós quisermos ver, por exemplo, os backlinks de referência, basta chegar aqui e ver quais é que são os websites que estão como backlinks de referência, neste caso para a VHSIS. O que nós podemos fazer também é backlinks. E isto é uma parte muito interessante e fica mais interessante ainda se nós quisermos organizar aqui um backlink por domínio. O que é que isto nos permite? Isto permite-nos ver que websites é que estão a falar sobre a nossa concorrência para que nós também possamos fazer uma lista e nós podemos exportar esta lista de possíveis websites com os quais fazer parceria. Então nós temos, por exemplo, melhores, o que é que nós temos aqui? Por exemplo, Samuel Dias 15 não sei quê.wikidot.com. Pode ser interessante nós entrar em contacto com esta pessoa e perceber se ela tem interesse em falar sobre a gestão clique. Temos aqui, por exemplo, site autoestima 7. Isto a mim parece-me todos com menos autoridade e, portanto, faz sentido nós encontrarmos outros domínios, se calhar mais interessantes. Então, por exemplo, nós temos... O que é que nós temos aqui? Vamos colocar todos os backlinks, se calhar é mais fácil. E, portanto, nós temos aqui, por exemplo, annabelweinstein.sub.io. Se for um domínio interessante para nós podemos entrar em contacto com esta pessoa, basta clicar ali no link e então nós vamos ser redirecionados para o website. Neste caso parece ser um website algo desorganizado, até porque nós clicamos no link, mas nós vamos a partir daqui tirar ideias que possam ser interessantes para nós pedirmos para produzir conteúdo ou para falarem sobre o nosso projeto, ok? Portanto, esta é a parte de backlinks. Não foi o melhor exemplo que eu encontrei aqui, mas acredito que com alguma pesquisa e com um exemplo, esperemos melhor, que seja mais fácil nós encontrarmos algumas boas hipóteses. O que nós podemos também fazer, por exemplo, é, já que nos backlinks de referência nós temos, por exemplo, aciapnet.com.br, entrar em contacto com eles e ver se há interesse e sobre que condições é que eles quereriam ter, neste caso, um link e falar sobre a gestão clique. Nós temos também uma das últimas ferramentas que nós vamos falar, o criador de relatórios, que nos vai permitir criar relatórios sobre um determinado projeto. Portanto, nós podemos chegar aqui, selecionar um website, criar um relatório do projeto e depois organizar as categorias e escolher o que é que nós queremos, por exemplo, nas primeiras e últimas datas, e nós queremos subir isto para aqui e por aí fora. E isto é interessante se nós formos uma agência ou se nós tivermos que apresentar relatórios com alguma frequência sobre os projetos que nós estamos a monitorizar. Portanto, nós vamos chegar aqui e monitorização de orgânico setembro 2020. E depois nós podemos chegar aqui, guardar o relatório e escolher inclusive os e-mails que nós queremos para nós enviarmos este relatório. E temos mais outras ferramentas
Estas normalmente têm um custo pago, baixo, que tem que ser com crédito adicionado à conta, onde nós podemos ver com mais profundidade alguma análise aos nossos concorrentes, mais uma vez reforçando porque em projetos maiores é importante nós modularmos a nossa estratégia aos nossos concorrentes. Portanto, fica aqui fechada esta introdução. Qualquer dúvida que tenham, podem entrar em contato com o SERanking ou comigo mesmo. O meu e-mail é martin@seranking.com. Há um teste grátis de 14 dias e qualquer coisa que seja preciso, eu estou totalmente disponível. Tenho muita vontade de vos ver connosco no SERanking. Um abraço, até já e muita sorte com os vossos projetos online.